O Abel parece que nessa entrevista deixa definitivamente claro que ele vai entrar com esse pedido. Vamos acompanhar, a gente esclarecer isso aí, né? Importante. O Abel... Porque a notícia que surgiu é que ele estudava a possibilidade. De fato, agora vamos ver se de fato ele quer pedir a premiação proporcional aos títulos que o Flamengo conquistou ganhou ao longo da na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, Carioca, porque ele participou desses campeonatos como técnico. Isso. É isso, vamos lá. Vamos lá então, vamos ouvir o que disse o Abel à Rádio Grenal para a gente mostrar aqui para vocês. O Gilmar Ferreira, do Jornal Extra, diz que você está cobrando prêmios pela participação, especialmente na Libertadores da América, quando você jogou a primeira fase e colocou o Flamengo até na primeira colocação. Todo treinador, tá aí o Cudê que chegou agora, o Renato, o Jesus, qualquer treinador. Você trabalha por metas, né? Porque hoje, inclusive, poucos clubes no Brasil pagam prêmio. Eles te dão um prêmio, uma bonificação por metas atingidas. E eu tinha valores do Campeonato Carioca, tudo especificado. Libertadores, Copa do Brasil, Mundial, se fosse, na época ninguém não sabia se iria ou não. E pronto. E aquilo que foi conquistado, né, que foi a Libertadores e a Copa do Brasil, aquilo tinha um valor. Se eu participei de X jogos, por exemplo, a Libertadores teve 13 jogos, né, que afinal foi jogo único. Eu participei de 6. Você tinha um prêmio para ser campeão e o clube foi campeão, ele vai dividir aquele prêmio que eu tinha por 13, né, para ver quanto daria por jogo e vai multiplicar por 6. Porque não é um prêmio colocado, o mesmo prêmio que se paga aos jogadores, não importa. Né? O funcionário, não tem uma cláusula particular no contrato, todos os treinadores têm, daquilo que você tiver como conquista. Por isso você tem a bonificação por metas atingidas. Então, eu não sei por onde saiu esse negócio de justiça, estranho, muito estranho. Não entendi muito, sinceramente, porque eu conversei com uma pessoa que tinha já conversando, assim, falando, comentando. Pois já conversamos com um advogado do Flamengo e ele disse, inclusive, que eu tenho direito. Ele disse que não vai entrar na justiça, então. Eu não entendi, cara. Ele falou que não entra na justiça. Não ficou muito claro. Que ele deixou claro ele tem contrato direito, dele previa ele quer o direito, a premiação. O Flamengo alega que como ele assinou a rescisão dando quitação, que o Flamengo não devia nada mais a ele, o Flamengo se baseia nisso. Mas ele no final disse, conversando com o advogado do Flamengo, o próprio advogado entende que eu tenho direito a 6/13 da premiação, ou 7/38, né, a fração dos jogos do Brasileiro e da Libertadores. Mas ele em nenhum momento diz que vai à justiça. Ele procurou já o advogado do Flamengo para fazer esse acordo e para, olha, eu participei de quase a metade da Libertadores, eu tenho direito a quase a metade do prêmio. Enfim. Eu acho que ali é o caso do vale o que está escrito. Está no contrato dele com o Flamengo que ele tem que receber uma bonificação pelos títulos conquistados. O Abel está no direito dele. Ele falou 6 jogos de 13, foi quase metade da campanha da Libertadores que o Abel participou. Está lá no contrato que ele tem direito a uma participação. Quando ele rescindiu o contrato, ele não sabia ainda, né, se o Flamengo seria campeão brasileiro ou da Libertadores, mas se previa essa premiação, essa bonificação, ele tem o direito sim. A não ser que nessa rescisão ele tenha, e conste na rescisão, ele abrindo mão. Aí tem que ver o que está escrito, exatamente. Está escrito, vale o que está escrito, tá no documento lá. A premiação não tinha como prever ali, porque o Flamengo não tinha gravado. Pelo que só se o Abel fosse maluco, se ele assinou dizendo que abre mão de tudo e depois vai pleitear
Aí eu acho não, que na hora da rescisão você dá a quitação do que foi feito, do acordo que foi feito. Quando você dá a quitação, você assina lá. Mas que você não tem nada a receber, tudo está contido nesse acordo. Só uma curiosidade, com relação ainda a esse fato, eu não vou me manifestar aqui de forma profunda, porque eu sou leigo, eu estou falando assim de forma superficial, não sei o que envolve o contrato dele, o que diz a legislação e etc e tal. Mas, por exemplo, uma empresa contratar o futebol, fazer um comparativo do Flamengo como uma empresa normal. A empresa, se manda o funcionário embora por justa causa, ele pode acionar o fundo de garantia. Ele vai lá, ele recebe o seguro-desemprego, etc e tal. Se não for justa causa, ele tem direito a isso. Se o funcionário vai lá e pede as contas na empresa, ele não pode dar acesso no fundo de garantia, ele não pode ir lá sacar. Então, eu não sei se funciona da mesma forma. Como os treinadores são CLT, eles têm um contrato também de PJ, etc e tal, mas todos eles hoje, a maior parte pelo menos, tem o vínculo de CLT, porque os clubes cansaram de tomar porrada depois na justiça, porque depois o cara pega todo o retroativo. O cara não me registrou, o cara não me deu plano de saúde, aí é uma cacetada só. Então os clubes hoje colocam os contratos dos treinadores aí também como CLT, a famosa carteira. O Abel pedindo a demissão, eu não sei até que ponto que ele está resguardado com relação a isso, se fosse um comparativo com o que acontece com qualquer trabalhador normal no Brasil. Com um advogado, ele disse que ele conversou com o advogado do Flamengo, e o Flamengo acho que é justo ele pleitear isso, então ele está tentando por uma forma amigável. E que em nenhum momento ele pensou em ir para a justiça, ele está tentando de uma forma amigável. O Flavinho está olhando com uma cara muito estranha. Não, Pascoal, porque assim, hoje, nos contratos, tem a questão da CLT, é verdade, e existem as premiações por metas alcançadas, né? O Abel alcançou uma meta em relação à Libertadores: avançar o time para a segunda fase. Não sei se havia uma premiação específica para isso. Se havia e ele não recebeu, ele precisa receber. Agora, se a premiação era só para o caso de título, me desculpe, Abel, ele não conquistou o título da Libertadores. Ele participou da campanha da Libertadores, o que é bem diferente. Acho que é bem diferente. A não ser que, como disse o Vinick, se estiver no contrato o seguinte, olha, premiação pelo título da Libertadores, vamos pegar o valor da premiação, dividir entre todos os membros da comissão técnica, proporcionalmente ao número de jogos dos quais cada um tenha participado. Ok, então ele tem direito lá a 6. Eu duvido que alguém faça contrato assim, que alguém estabeleça a premiação assim. Vocês estavam falando, quem é que vai adivinhar que o time vai ser campeão da Libertadores? Então, bônus por avançar de fases, isso tem acontecido nos clubes, né? O time passa da primeira fase da Copa do Brasil, ok, você dá lá um tinguazinho pro time inteiro. Ele passa para semifinais do campeonato estadual. Ok, depende do formato do campeonato. Você vai lá, estabelece uma premiação. Ganhou o título, é X. Não ganhou, não ganha nada. No caso desses torneios que tem a passagem de fase, né? Você tem contratos. Tem uma premiação por fase. Tem uma premiação por fase. No próprio Campeonato Brasileiro, quem faz os técnicos que fazem contratos, talvez eles tenham um bônus, assim, tem um bônus pelo título. Mas, Flavinho... tem o bônus pela vaga na Libertadores. Mas eu acho um negócio meio óbvio não pagar essa premiação pro Abel, cara. Sério mesmo. Eu também acho. Sabe por quê? A não ser, como eu disse, mano, que esteja em contrato uma coisa muito específica por jogos. Mas, Flavinho, mesmo que esteja em contrato, vamos lá, por partes. Eu, repito, não sou advogado aqui, não tenho nenhum conhecimento jurídico para falar sobre, mas só para não ficar vago aqui, é o meu entendimento. A partir do momento que existe uma rescisão contratual... E se ele dá uma quitação, acaba tudo. Porque, a rescisão contratual, a palavra já fala, rescindiu, acabou. O que tem para trás você já recebe na hora. Fala, tem um débito aqui, salários atrasados, coisas do tipo. A partir do momento que você fez uma rescisão contratual, inclusive para que você possa se vincular a um novo clube, você precisa já estar totalmente desatrelado do antigo. Exato. E acho também, é igual a transferência de carro lá. Quando você assina o DUT pro Vinick, você vendeu o carro pro Vinick, assinou o DUT, o carro é dele. O carro é dele. Eu acho até que se havia um bônus, por exemplo, para classificar o time para a segunda fase da Libertadores, eu imagino que isso tenha sido pago já. Senão ele não daria quitação, não sairia do clube. Então, eu acho estranho. Não é a prática do futebol. De mágoa nisso? Lógico que tem. Eu acho um pouco, isso ficou muito claro na coletiva, quando ele foi apresentado, né, lá como novo técnico do Vasco. E aí perguntaram, olha, poxa, o Flamengo, depois que o senhor saiu, o Flamengo foi com o Jorge Jesus, foi outra coisa. E ele, na resposta, mostrou uma certa mágoa
dizendo, ele está terminando um trabalho que eu comecei. Mas se vocês querem olhar para o passado, eu tenho um Mundial. Então a forma dele retrucar mostrou que tem uma certa mágoa. Até porque a gente escuta muito aí nas ruas, a gente escuta do torcedor, né? O Abel era retranqueiro, aí o time deslanchou com o Jorge Jesus e com o Abel não dava certo. Ele vai ouvindo aqui e ali, isso vai incomodando. Porque às vezes até falta um pouco de respeito com a história do Abel. Pode ter sido bem ou mal, enfim, classificou em primeiro lugar na fase de grupos. O Flamengo tinha uma certa dificuldade para passar dessa fase nos últimos anos. Passou no ano passado, né? Foi eliminado pelo Cruzeiro nas oitavas, mas depois de um longo período que ele consegue avançar. O objetivo dele nessa primeira fase é ser o primeiro do grupo e classificar. Ele conseguiu. Para dizer que foi um desastre total a passagem do Abel por lá, né? Que saiu de uma forma chata também, né? Ele pediu realmente demissão porque não estava com uma boa relação com a diretoria. Foi informado que em Portugal estavam dizendo que o Jorge Jesus a relação com a torcida não estava boa, então ele não saiu de um jeito legal, não. Aí é criticado aqui e ali. Aí ele, eu comecei esse trabalho, quero minha fatia aí. Quero então, mas bolo também. Aí que tá, você só ganha esse bônus se você conquista o título. Mas esse bônus, ele não é fracionado por jogos. Por exemplo, o treinador que terminou a competição é ele que vai ser coroado. Como o Flávio falou, o bônus é pago de acordo com as etapas cumpridas. Mas olha primeira etapa, classificação, segunda etapa. Não, Pascoal. Então vamos lá, então vamos fazer um inverso. Vamos fazer um raciocínio inverso. Pro clube, vamos fazer um... Não, os clubes às vezes pagam os bônus por avançar. Vamos fazer um raciocínio inverso. Grande não faz isso, hein? O jogador X do elenco, Rafinha, chegou na reta final. Ele não vai ganhar o mesmo prêmio do Bruno Henrique, que jogou até os 13 jogos, ou próximo dos 13 jogos. Vai receber fração, ou não? Sim. O mesmo se aplica ao Abel. Não sei se... Eu não acho que é fração, não. Acho que ele recebe dividido o prêmio, em partes iguais. Também. Você fraciona em número de jogadores profissionais? Não. Até porque a quantidade de jogos. É quantidade de jogos, cara. Quem participa mais ganha mais. Quem participa mais ganha mais, não. Quem participa mais ganha mais. O que o Flávio está dizendo é o seguinte, por ter, o treinador tem etapas no seu contrato para cumprir. Ser campeão paulista, ser campeão mineiro, ser campeão carioca, passar pela primeira fase da Libertadores, levar o time para as oitavas de final, se chegar à semifinal, se chegar à final, tudo isso é contemplado no acordo feito pelo treinador. O que o Flávio está dizendo é o seguinte, nesse acordo do Abel está contemplado que, classificando o time em primeiro lugar da fase de grupos, tem um valor X e ele recebeu esse valor, se ele recebeu esse valor... sim. Acabou. Se recebeu. Se não tinha isso e não tem, mas aí não sei, a premiação... Eu entendo. Gente, premiação, o clube sequer é obrigado a dar. Sim, mas se coloca em contrato... Aí que tá. O que está no contrato do Abel? É um bônus. Eu acho muito estranho o Abel ter recebido e agora reclamar, né? Aí seria uma incoerência. Mas ele não recebeu. O que ele está argumentando, pelo que eu entendi da entrevista à Rádio Grenal, eu não recebi premiação pelo título brasileiro da Libertadores e eu fiz parte do caminho. Então ele tem direito, no entendimento dele e, segundo ele, do advogado do Flamengo com quem ele conversou, os representantes dele, que essa fração, essa parte do caminho percorrido por ele, ele tem um direito. Digamos, o prêmio é 1 milhão para quem jogou os 13 jogos. Ele tem direito a 13 avos desse 1 milhão. Você divide 1 milhão por 13 e multiplica por 6. É o entendimento dele. Se isso se aplica a jogador, por que não se aplica à comissão técnica? Porque é o mesmo raciocínio. E da mesma forma, o treinador que leva o time até uma fase, vai embora e o outro conquista o título, por que não é campeão? Então o Oswaldo de Oliveira não é campeão brasileiro e o Joel Santana é pelo Vasco em 2000? Dirigiu só a decisão. Dirigiu só a decisão, os dois são campeões. Vendido às vezes, é que o Flamengo não teve nenhum tipo de exemplo aí no meio da